Você é aquela pessoa que passou anos estudando o verbo to be e não conseguiu entender de jeito nenhum até hoje? Se esse é o seu caso, esse vídeo foi feito especialmente para você, porque você vai entender hoje, né, como usar o verbo to be de uma forma bem descomplicada. Então, o primeiro passo que eu sempre digo, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o significado. O que to be significa, né? To be significa o verbo ser e estar. Ah, Wagner, mas ele tem esses dois significados? Ser e estar? Exatamente, ele tem esses dois significados, né? Como é que a gente vai diferenciar ele? Se ele é ser ou se ele é estar? Pelo contexto, pelas palavras que vierem acompanhando ele, tá bom? Então, tenha em mente que todo idioma que você for aprender, você não pode aprender uma série de palavras isoladas, né? Verbos, substantivos, você não pode fazer isso. Você tem que ter um contexto para aquilo fazer sentido para você, tá bom? E com o verbo to be não é diferente. Então, ele vai ser um dos verbos, né? Ele é um dos verbos mais usados na língua inglesa e ele também é um dos verbos que mais recebe conjugação. Como assim conjugação? Conjugação é a mudança do verbo, né? Quando ele muda a forma dele ali, né, de pronunciar, de escrever, e em português isso acontece muito, né? Por exemplo, você vai falar lá, você pega o verbo estudar, né? Você fala assim, eu estudei inglês por 2 anos. O estudar já virou estudei, tá no passado. Então ele mudou, né? Ele foi conjugado, entendeu? Então isso é conjugação de verbo, né? Aqui a gente vai ver o verbo to be no presente. E ele é um dos verbos que mais vai ser conjugado na língua inglesa. Na língua inglesa não acontece tanta conjugação de verbo. Às vezes até acontece, mas em casos assim, muitos poucos casos, né? Se a gente comparar com a língua portuguesa. Então, isso é um ponto bem positivo que, na minha opinião, eu acho que isso toma menos energia do nosso cérebro, né? Para poder aprender o idioma, tá bom? Então, qual é o segundo passo, né? A gente aprendeu o primeiro passo. O que é aprender? O significado dele. Ele significa ser e estar. Mas como isso fica em contexto? A gente tem que aprender aqui o seguinte, que o verbo to be, ele vai ser conjugado dependendo do sujeito que ele estiver acompanhando, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho o sujeito I. O que significa o sujeito I? Eu. É assim que você fala eu em inglês, né? I. Então, eu, né? I. O verbo to be, ó, ele vai virar o quê? Am. Olha ele aqui, ó. Então vai ficar I am, né? Eu sou, eu estou. Mas o que ele significa aqui, ó? I am a teacher. Então, teacher, professor, né? Então, eu sou um professor. Ou o que você pode fazer? Você pode juntar o verbo to be com o sujeito, né? Você vai colocar esse apóstrofe, a gente chama isso de apóstrofe, tá? Que é essa vírgulazinha lá em cima. E vai juntar, né, ele com o sujeito. Então você vai comprimir ele ali, né? Você vai juntar ele. Você pode falar tanto de uma forma quanto de outra. Então aqui você pode falar I am ou você pode falar I'm. Então você pode falar também I'm a teacher, tá bom? Então eu sou um professor. You é o que? Você, né? Então you are. Então o verbo to be agora ele virou o quê? Are. Acompanhado do you ele vira are. Então you are a student. Você é um aluno. Como é que eu sei que é e não está? Pelo aluno, né? Você é aluno, você não está aluno, não é? Ou você pode juntar o verbo to be com o sujeito de novo, ó. You're a student. Então você é um estudante, você é um aluno. Tanto faz, tá? A tradução aqui se você vai traduzir como estudante, você vai traduzir como aluno, dá no mesmo. E depois a gente tem o que? O he. He é ele. Então o verbo to be vai virar is. Então vai ficar assim, ó. He is at home. Então ele está em casa, né? Casa, nós estamos em casa, a gente não é casa, né? Nós estamos em casa. Então, he is at home, ele está em casa. Ou você pode juntar, né? Todos os exemplos que a gente vai ver aqui, né? Eu vou mostrar o exemplo, né, do verbo to be separado e ele junto com o sujeito contraído, tá bom? Então, vou mostrar das duas formas. Então, você pode falar he's at home, ele está em casa, ou he's at home,
tá? Mesma coisa, é só questão de escolha. Você pode falar tanto de uma forma ou de outra, tá bom? Então, ele está em casa. O she, ela. Então, a mesma coisa que o he aqui, ó. Ele, he is. Ela, she is. Então, she is at work. Ela está no trabalho. Ou, she's at work. Ela está no trabalho. E aqui nós temos o it. O it, ele pode significar ele ou ela. Ah, mas como assim, Wagner? Vai ser ele ou ela para coisas, né? Ou animais que a gente não sabe o gênero, se é masculino ou se é feminino, tá bom? O gênero, o sexo, né? É porque para coisas e objetos aqui, na língua portuguesa, isso é uma característica da língua portuguesa, tá? A gente dá gênero. Então, se eu falo a cadeira, né? Às vezes eu falo ela, às vezes não, né? Eu falo ela, né? Ah, ela quem? A cadeira, né? Ou ele, né? Eu vou falar o armário, né? Ah, eu comprei um armário, ele tem 4 portas, tá vendo? Eu usei ele. Então a gente dá o gênero, né? Para as coisas, né? Masculino e feminino. Em inglês isso não acontece. Eles têm um sujeito só para dizer assim, é o neutro, né? Ele tem um sujeito só neutro para falar sobre coisas, né? Objetos ou animais, de repente, que você não sabe o gênero. Então, você passou lá por um gato na rua, você fala, nossa, é um gato, ó. It is a cat. Você não sabe se é macho, não sabe se é fêmea, né? Se for o seu gato, ele tiver um nome, aí é outra história, tá bom? Mas, se você vê, de repente, um animal que você não souber o gênero, você pode usar o it. Ou você pode usar o it para falar sobre uma coisa, um objeto, tá bom? Então, ó, it is a cat. Então, é um gato, né? Ou it's a cat. E todos esses exemplos que a gente viu até aqui foram exemplos do que? No singular, tá vendo? A gente falou de uma pessoa só. Eu, você, ele, ela, ou ele ou ela, né? Que aqui é o neutro. Para coisas, objetos, animais, tá bom? Só que a gente também tem a forma plural, tá bom? Então, qual vão ser os pronomes dos sujeitos no plural? We, nós. Então, we are in the cafeteria. Então, nós estamos na lanchonete, tá? É um falso cognato. Não é cafeteria, tá? É lanchonete. Então, we are in the cafeteria. Nós estamos na lanchonete. Ou você pode juntar os dois, ó. We're in the cafeteria. Nós estamos na lanchonete. They are in Japan. Então, eles, ó. O they é eles ou elas. Se você tiver duas pessoas, né, mais de uma pessoa ali, né, tiver falando, sei lá, você de repente está conversando com alguém, né, e você vai falar assim, ah, mas eles ou elas, nos dois casos, eles ou elas, tá? Você vai usar o quê? O they. O they é eles ou elas. Então, they are. They are in Japan. Eles estão no Japão. Agora, se você estivesse falando de duas mulheres, duas amigas suas, de repente, né? Ah, they are in Japan. Mesma coisa, né? Elas estão no Japão. O contexto vai deixar claro se é eles ou se é elas, tá bom? Ou they're in Japan. Eles ou elas estão no Japão. Então, resumidamente, o que a gente tem que entender aqui, ó? Que o verbo to be no singular, ele vai ter, né, uma, duas, 3 formas. Então ele vai ser o am quando ele estiver acompanhado do I, eu. Ele vai ser o are quando ele estiver acompanhado do you, você. E ele vai ser o que? Is quando ele estiver acompanhando he, she ou it, tá bom? E no plural? No plural ele vai ter uma forma só, que é o que? O are quando ele estiver acompanhando o we e quando ele estiver acompanhando they. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender o verbo to be de uma vez por todas. Até o próximo vídeo. Até mais.